Olá, boa noite. Nesse nosso encontro de hoje, nós gostaríamos de conversar um pouco a respeito de um tema do Evangelho de Jesus, bastante importante, bastante interessante, e a nossa conversa vai ser a respeito de gratidão. Para conversar a respeito de gratidão, a gente vai se remeter a uma página da Bíblia que está presente em Lucas, capítulo 17, no versículo de 11 até 19. Nessa passagem de Lucas, conta-nos ele que Jesus estava de passagem, caminhando em Jerusalém entre Samaria e Galileia. Caminhando por essa região entre Samaria e Galileia, eis que então aparece para ele 10 leprosos. E de longe, esses 10 leprosos acenam para Jesus e gritam em voz alta, dizendo que gostariam de ter a sua lepra curada. E pediram que Jesus tivesse compaixão deles para poder executar esta cura. E foi aí então que Jesus olhou para os 10 e falou: então, vão até os sacerdotes. E eles então ouviram esse pedido de Jesus de irem até os sacerdotes. Eles se retiraram e foram a caminho dos sacerdotes. E ao então começarem esse trajeto indo em direção aos sacerdotes, eles começaram a olhar para a própria pele, para as próprias feições corporais e viram que estavam sendo curados da sua lepra, curados da sua doença física, que estava afetando tanto nessa qualidade de vida, que estava afetando toda a sua situação de saúde. Mas acontece que dessas 10 pessoas que Jesus curou da lepra, um deles ficou agradecido a Jesus, ficou contente pelo fato de ter sido curado, retornou, voltou ao caminho, apesar de Jesus ter pedido para ir até os sacerdotes. Voltou ao caminho, dirigiu-se até Jesus, colocou-se aos pés de Jesus, ajoelhou-se, encostou a sua cabeça no chão e agradeceu ao Mestre Jesus pela cura que ele houvera feito. E conta-nos então, Lucas, nesse capítulo 17 que estamos referindo, que Jesus perguntou: mas não foram 10 os curados da lepra? Somente você, samaritano, retornou para manifestar sua gratidão? E então ele falou: bendito sejas tu que retornaste manifestar o seu pedido de gratidão. Eu então te digo que a tua fé te salvou. Vejamos nós que todos os 10 discípulos tiveram uma cura física. A tua fé te curou. A tua fé curou o seu corpo. Mas a alma daqueles 10 provavelmente não foi curada. Jesus realizou uma cura física. Mas provavelmente, como a alma não foi curada, cedo ou tarde, aquelas mesmas pessoas voltariam a se adoentar. Como a gente tem conhecimento que muitos que Jesus curou voltaram a se adoentar, seja da mesma doença ou de alguma outra doença mais profunda, posteriormente ao longo das suas vidas. Mas vejamos nós que aquele que manifestou a gratidão e retornou para agradecer a Jesus, esse Jesus falou diferente. Ele não falou: a tua fé te curou. Ele falou: a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus prometeu a salvação para aquele homem devido ao ato de gratidão dele. E é aí então que nós vamos dar início a essa nossa conversa de hoje, falando a respeito de gratidão. Por que Jesus prometeu salvação para esta pessoa, este samaritano que retornou para agradecer a sua cura física? Para nós, muitas vezes, o gesto que ele teve de retornar, de ajoelhar-se até Jesus, parece ter sido algo pequeno. Ele retornou para agradecer, colocou seus pés de Jesus. Por que só isso seria às vezes necessário para ter a salvação?
Jesus não prometia salvação para aqueles que exercessem a caridade, para aqueles que tivessem fé, para aqueles que tivessem esperança, para aqueles que praticassem ao longo das suas vidas, em todas as oportunidades possíveis, o Evangelho de Jesus, a lei de Deus. Mas é aí que nós começamos a discussão, dizendo que aquela alma tocada pelo sentimento de gratidão, ela é uma alma que foi tocada pelo coração de Jesus. É uma alma que teve o seu coração convertido. E ao ter o seu coração convertido, esse ato de alegria interna, de satisfação interna, fizesse com que, então, ele tivesse resolvido em si grandes problemas do egoísmo e do orgulho. Atavismos da alma que fazem a gente pensar só na gente. E a alma que tem a gratidão brotando no seu coração. Abre então seu pensamento para fazer feliz também os outros. Ou seja, é uma consequência inerente àquele que é grato praticar a caridade para com os seus irmãos. E justamente nesse sentido que nós estamos falando agora que vai ser direcionado essa nossa fala de hoje. E gostaríamos também de manifestar nossa gratidão ao padre jesuíta Adroaldo Palaoro, que numa página na internet chamada Centro Loyola de Belo Horizonte, falou algumas reflexões a respeito da gratidão, que também serão uma base para essa nossa conversa de hoje. E eis que então ele já começa nos dizendo que era da tradição judaica, ou seja, da própria religião das pessoas que moravam naquela região de Jesus na época, o ensinamento que dizia que aquele que desfruta de um bem qualquer neste mundo, sem dizer antes uma oração de gratidão ou uma bênção, comete uma injustiça. Portanto, era de conhecimento daquelas 10 pessoas que tiveram curada a sua lepra de Jesus, de que era uma injustiça não retornar para agradecer. Mas vejamos nós que mesmo que a tradição judaica já não trouxesse esse ensinamento, agradecer é um ato intrínseco do ser humano. É um ato que deve brotar espontaneamente do nosso coração. Mesmo que não haja páginas de evangelho que indiquem esse tipo de movimento, esse tipo de atitude. Nós vemos então, continuando o nosso assunto de gratidão, que o padre Inácio de Loyola enviou uma carta para um companheiro Simão Rodrigues em 1542. Olha só, nesse período tão antigo. E nessa carta aparecia escrito: à luz da divina bondade, me parece que, embora outros possam pensar de modo diferente, a ingratidão é o mais abominável dos pecados, aos olhos de nosso Criador e Senhor, e de todas as criaturas capazes de aproveitar-se em sua divina e eterna glória. Já que é esquecimento das graças, bens e bênçãos recebidas. E além disso, olha só que interessante agora, aqui se encontra a causa e começo de todos os pecados e desgraças. Vejamos nós então que o início, o começo, segundo Inácio de Loyola, o começo de todos os pecados e desgraças nasce da nossa ingratidão. E analisando então o inverso, é da gratidão que nascem as virtudes. É desse sentimento de alegria diante das bênçãos que nós recebemos diariamente do Criador, a cada momento. É em gratidão a essas bênçãos que as grandes virtudes da alma brotam do nosso coração. E agora, aprofundando um pouquinho mais esse assunto tão lindo que a gente está conversando hoje, vejamos nós essa parte que diz que o agradecimento, como atitude básica na vida, é a tomada de consciência daquilo que estamos recebendo. Então, é ficar consciente, porque muitas vezes nós recebemos as bênçãos do nosso dia a dia e não nos damos conta.
Não paramos para refletir as bênçãos que nós recebemos da saúde, da oportunidade de mais um dia, de termos os nossos familiares por perto, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do alimento, do sol, da chuva, do pão na nossa mesa e de tudo mais o que acontece para que a nossa vida seja possível e para que possamos ser quem somos. E então ele diz que a acolhida dos bens que nos são dados e das pessoas que nos vêm ao encontro é viver não tanto dependente daquilo que cremos que merecemos e não nos dão, mas sim daquilo que, sem haver merecido, nem esperado, nem pedido, recebemos e continuamos recebendo no dia a dia. Então é tudo aquilo que a gente às vezes nem mereceu que Deus nos oferecesse. É daquilo que a gente não esperava, daquilo que a gente não pediu. E que mesmo assim Deus nos ofertou. Isso deveria fazer brotar em nós o sentimento de gratidão. Diante daquele de quem tudo procede, faça memória de todos os dons recebidos, deixando brotar do seu coração uma atitude de contínua ação de graças. Vejamos nós, né, ação de graças, né, um termo que remete, né, a uma festividade, a um estado de ânimo interno bastante intenso. Então, aquele que deixa brotar em seu coração um sentimento de gratidão, vive em sentimento de ação de graças. E essas graças são graças que devem, sim, povoar o nosso mundo íntimo e se refletirem numa ação de graças para que a gente possa ter a ação de dar a graça também para os outros que nos cercam. Para os nossos familiares, os nossos companheiros de caminhada, nossos amigos, os colegas de trabalho, enfim, as pessoas todas que nós encontramos no dia a dia. E aí, então, que marcada pela gratidão, a pessoa deseja sempre corresponder o melhor, rejeitando todo tipo de mediocridade na entrega e no serviço. O agradecimento é uma atitude fundante e fecunda, que possibilita viver o cotidiano com outro sabor, com outro ar. Do agradecimento brota um estado interior de consolação. Olha só, consolo, não estar mais aflito. Aquele que se deixa mover pela gratidão cura dentro de si as aflições, as reclamações, as dificuldades que tantas vezes encontra no seu caminho. E tendo esse estado interior de consolação, ele cria disponibilidade, agilidade em dar resposta às demandas da vida. Uma sensibilidade mais viva para perceber tudo aquilo que a vida cotidiana tem de dom. E sem ansiedade por não receber compensações ou recompensas. Então ele começa a querer corresponder à vida. Então, a atitude de bondade, a atitude de caridade, começa a brotar das suas atitudes, não porque está escrito na Bíblia que devemos amar, que devemos servir, que devemos ser justos e que devemos exercer a caridade, mas sim porque somos gratos ao Criador pelos dons recebidos diariamente. E então, curados e consolados internamente, vamos à procura do outro, para retribuir através do outro a Deus pelos dons recebidos. A gratidão é alegria, a gratidão é amor. É por isso que ela se aproxima da caridade, que seria como uma gratidão sem causa, uma gratidão incondicional. Portanto, ela é uma virtude leve, luminosa, humilde, que nos torna felizes. Então, gratidão é desfrutar a eternidade no cotidiano da vida. Porque a eternidade, meus amigos, a eternidade é um estado íntimo de espírito.
Não é um estado que nós encontramos visualizando uma pessoa, visualizando uma situação, um estilo de vida. A eternidade, a alegria, a água viva que Jesus nos promete, as compensações que Jesus nos promete são compensações que a gente vive em nosso próprio coração quando a gente se dispõe a encarar a vida com mais disponibilidade, com mais alegria. Tanto que na continuação dessa nossa passagem de Jesus que a gente leu a passagem de Jesus presente em Lucas, capítulo do 11 ao 19. Mas justamente na continuação, no versículo 19 até o 21, aparece escrito: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Entre vós, que Jesus quis dizer, no nosso próprio coração, no nosso próprio olhar, nos nossos próprios ouvidos, nos nossos próprios sentimentos. Então, o reino de Deus é um estado de espírito daquele que olha a vida com gratidão, que tem compensado dentro de si as suas amarguras, as suas tristezas, que começa a enxergar a vida com um olhar bondoso e que retribui e comunga com aqueles que lhe cercam, entregando o excedente do seu coração que está repleto e cheio de graça. Porque a graça de Deus recai sobre aquele que sabe olhar com sabedoria tudo aquilo que lhe cerca. E que vê gratidão e que vê bondade em tudo. Até mesmo nas dores e nas dificuldades da vida. Pois mesmo as dificuldades ocasionais que nos acontecem são dificuldades que surgem sob permissão do Altíssimo. Nada acontece em nossas vidas sem que Deus permita que ela aconteça. E tem fins de ensinamento. Para que a gente aprenda a aprimorar o nosso olhar, valorizar as coisas boas, ampliar a nossa visão de mundo, enxergar as coisas boas que acontecem. Então existe essa necessidade. Existe essa necessidade, meus amigos, de começarmos nas nossas orações, muito mais do que pedir, mas aprender a agradecer. Aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá e que talvez não merecemos. Por tudo aquilo que Ele nos dá sem que nós estejamos pedindo. Por tudo aquilo que Ele nos dá e talvez nem percebemos. Por tudo aquilo que Ele está plantando para a gente no futuro, de coisas boas que ainda vão acontecer. Para que eu possa captar essas luzes do alto que Jesus esparge para nós diariamente e que a nossa estrada, então, possa ser mais luminosa. Quando nós não manifestamos em nós a gratidão, nós começamos a enxergar obscuridade em tudo à nossa volta. Nós começamos a criticar a tudo e a todos. Nós começamos a achar que nós merecemos mais do que recebemos. Nós começamos a achar que Deus não cuida da gente. Nós começamos a achar que as dificuldades que temos são maiores do que aquelas que podemos suportar. Nós começamos a achar que somos infortunados, que a vida não sorri para a gente. E pior que não sorri para a gente, não sorri para ninguém, não sorri para ninguém do mundo, e que todos somos sofredores, que tudo está fora de controle, que tudo é desgraça.
E entrando nessa onda, nós acabamos por nos afundar cada vez mais. Porque a ingratidão nos leva cada vez mais para um buraco que traz somente dor e frustração. Então vamos começar a agradecer pelas pequenas coisas. Vamos começar agradecendo ao Pai, obrigado por essa oportunidade da mensagem da noite de hoje. Obrigado por eu estar aqui no Facebook, no YouTube, nessa rede social neste momento, por ter a oportunidade de ouvir esta mensagem. Obrigado pela tua Bíblia, pelo teu Evangelho, que nos esclarece, que nos vem nos ensinar a respeito das leis da vida. Muito obrigado pela família que eu tenho e que está aqui ao meu lado neste momento. Muito obrigado pelas coisas boas e pelas coisas ruins que eu tive a oportunidade de viver hoje. E permita, Senhor, que eu possa valorizar mais aquilo que chega até mim. E que assim, sendo agradecido, que cada vez eu possa enxergar mais as luzes que são tão abundantes na minha vida. Gratidão também a vocês que disponibilizaram um pouquinho do seu tempinho para me ouvir nessa noite de hoje. Que hoje e sempre Deus possa estar em nossos corações, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e fazendo compreender um pouquinho mais da mensagem do nosso Mestre Jesus, que era puro amor, que era pura alegria, e que com todo o seu ensinamento desejava apenas nos ensinar o caminho para aprendermos a ser felizes. Obrigada pela atenção, que assim seja.